comum, que é o amigo imaginário, que acontece na maioria da infância das crianças, né? Acontece na infância de várias crianças, e ao contrário do que a maioria das pessoas pensa, é muito comum que aconteça e é inclusive benéfico para a infância, que acontece ao amigo imaginário. Agora está acontecendo com você aqui nos bastidores, que consideração para você passa? Parece que muitos de nós tiveram amigos imaginários e esqueceram deles. Porque o amigo imaginário acontece na primeira infância, quando a criança ainda é muito pequena. A partir de 2, 3 anos já pode aparecer esse amigo imaginário. E ele vai durar no máximo até os 7 anos de idade. Essa primeira infância é uma infância que a criança não tem muita memória, né? Então, é um momento muito concreto, o pensamento é muito concreto. Então, ele não é tão abstrato, apesar do amigo imaginário já ser um sinal de abstração, de riqueza, de criatividade, de desenvolvimento, mas ele fica um pouco esquecido, né? Ele fica no passado. Que consciências que não estão sabendo? Você aqui, todo mundo vai ter como esquecer, mas nem todos têm. O que a psicologia fala é que é bom que a criança tenha, é um sinal de inteligência e de sensibilidade. Não que a criança não tenha não, mas é porque o amigo imaginário, a criança está lançando mão, através do brincar, da criatividade, da imaginação, de um elemento que vai poder consolar em momentos difíceis, que ela vai poder conversar, criar uma interrupção. Essa conversa com o ursinho, com o boneco preferido, esse amigo imaginário também está também, o amigo imaginário também pode estar ligado a objetos, e a criança muito pequena, ela costuma eleger, algumas crianças costumam eleger um objeto que vai ajudar no período de transição, que um psicólogo, um psicanalista no currículo chama de objeto transicional. Ele vai ajudar no período de transição, principalmente na angústia de separação da criança com a figura materna. Então, ele também é benéfico e pode estar no objeto. Pode ser uma forma de compensação, mas mais do que isso, ele é uma forma de elaboração do mundo. A criança vai encontrar nesse amigo imaginário, como ela encontra na brincadeira, um suporte para estar elaborando as situações que ela vive, mas tem a ver com compensação. Sabe que a criança não cria sonhos, a criança não cria um trabalho muito bacana. Essas crianças podem vir de um ambiente, digamos assim, um mesmo fator. Isso aqui eu estou pressupondo, sei lá, pensando aqui que de repente eu posso criar um imaginário que, sei lá, que me faça me sentir mais seguro se eu estou numa situação de violência ou coisa do tipo. Não sei se isso desencadearia todas as coisas que você imaginar. Isso também poderia, uma situação de sofrer violência, talvez apresentar como se vocês estão fazendo parte daquilo. Pode ser, mas um dos pressupostos que o Winnicott fala é que a criança, quando ela está formando imagens e podendo utilizar essas imagens de forma a recombinar novos padrões na brincadeira, isso significa que ela está podendo confiar no ambiente que ela está. Porque o brincar, ele sempre acontece na infância, mas ele vai acontecer principalmente nas infâncias mais protegidas. Mas, naturalmente, um dos diagnósticos até da criança que está sofrendo violência é através do brincar. Quando essa criança começa a representar situações de violência na brincadeira, talvez, não sei, ela pode estar sofrendo um tipo de violência assim. Hoje, eu estou conversando aqui sobre esse assunto do imaginário, por exemplo, existem comemorações que são feitas de certa forma, de uma forma muito frequente, com um período de esquizofrenia, ou também entender o que isso significa para compreender. Parece o autismo também, que fica muito bem. Que ótimo você faz, né? Sobre esse assunto, um amigo imaginário. Nossa estudoterapeuta ocupacional, Adriana Balaguer, às vezes o fenômeno do amigo imaginário, ele é correlacionado com a esquizofrenia. Isso realmente tem sentido porque acontece nesse
casos pais devem se Na verdade, é completamente diferente. A criança tem um amigo imaginário ou a criança ou o adolescente tem um processo de esquizofrenia. A criança que tem um amigo imaginário, ela está lançando mão do seu simbólico, da sua criatividade, do seu potencial de abstração, que são elementos muito importantes para a infância e que denotam uma infância criativa, uma criança inteligente, sensível. Mas ela sabe diferenciar muito bem o que é a realidade e o que é a fantasia. Ela está com o amigo imaginário, ela brinca, ela conversa com ele, e aquilo, para quem está observando, parece que é verdade. E ela está vivendo aquilo naquele momento do brincar como se fosse verdade, mas aquilo é um jogo simbólico. E a pessoa com esquizofrenia, que em geral a esquizofrenia acontece mais na adolescência, pode acontecer a partir dos 7 anos, mas não é comum. A esquizofrenia, quando a pessoa está num processo de surto psicótico, ela não tem diferenciação entre realidade e fantasia. Ela vive aquele delírio, aquela alucinação, como se fosse realidade. É completamente diferente do fenômeno. Eu assisti que tinha uma situação em que não foi só além desses dois processos dos caminhos e nos personagens você tem personagens que são submetidos a uma situação de extrema solidão. Simplesmente um personagem no mundo apocalíptico, uma situação terrível. E o náufrago, como o nome já diz, começa com uma ilha deserta e aí o Rex afirma a bola. O seu Rex agora se acha uma interpretação brilhante no filme. E o Carlos Smith que está num lugar onde tem um pessoal agora, um monte de manequins interage com os manequins naquela situação. As pessoas também podem criar tempos imaginários paixões, talvez com essa filosofia também. Pode acontecer. Na realidade, é um fator de saúde mental a gente lançar mão de recursos com o nosso potencial de abstração para estar suprindo necessidades, para estar ajudando a elaborar sentimentos e situações vividas. Mas procura uma maneira de se aproximar. Exatamente. Com certeza. Quem defende que o amigo imaginário você faz parte do processo saudável, mas aí você fica vendo algumas implicações. Quem foi seletivo aqui no meu nessa projeto que eu vi a princesa, ela foi o meu imaginário e esses são os problemas. Existem uma situação estranha em que o pai deixa o amigo imaginário as falas e diz, olha, vamos chamar a criança para ficar realidade. E assim, o pai tem que tomar uma atitude, assim, só dizer que saúde mental é quando o sujeito tem a capacidade de amar, no sentido de se relacionar e trabalhar. A criança, o trabalho, sendo brincar, os estudos, né? Então, enquanto esse amigo imaginário está favorecendo ou está dentro do que a gente vai chamar de situações típicas que se esperam de uma infância e que isso não está interferindo no cotidiano normal da criança, e a criança continua brincando, se relacionando com as outras pessoas, tudo bem. Naturalmente que algumas crianças vão de fato usar o amigo imaginário dessa forma, botando a culpa nele, botando ele para comer junto com ele, para fazer parte do cotidiano, como um amigo qualquer. A criança pode estar usando isso como um ego auxiliar, vamos dizer assim, é uma parte dela. Mas o pai precisa respeitar, pode também dizer que é preciso trazer o amigo imaginário para ver se ele já pode sentar, comer com a gente, vamos respeitar esse processo, porque se a criança está lançando mão desse processo é porque ele está fazendo bem para ela, mas tem situações limites que, de fato, os pais devem trazer alguns dados de realidade. A criança tem que trazer dados de realidade também está relacionado à saúde mental. Você vai contrariar um amigo imaginário, mas você vai dizer, bom, então se foi o fulaninho, seu amiguinho, então vamos chamar ele para dar uma bronca, porque isso não se faz. Entra na brincadeira, não existe um amigo imaginário. Hoje está falando para você que está aí nessa sintonia, estou falando exatamente sobre o velho camarada de alguns de nós. Muitos não lembram, mas já tiveram amigos imaginários. E o velho dia esperaram os filhos ou familiares para ajudar também essa relação toda especial. Nosso estúdio terapeuta ocupacional Adriana Balaguer. Adriana, nós estamos conversando aqui exatamente nos
bastidores aqui do programa sobre outra relação que é possível fazer simulação com o amigo imaginário, que é o autismo. Mas é uma questão totalmente diferente, não é? Totalmente diferente. Na realidade, uma das questões da criança autista é exatamente a dificuldade da linguagem e entre essas dificuldades, a dificuldade com o simbólico também. Dificilmente a gente vai ver uma criança autista, principalmente no grau mais severo de autismo, que tenha um amigo imaginário. Quando ela tiver um amigo imaginário, ótimo. Significa que ela já está evoluindo bastante no sentido das relações interpessoais. Inclusive porque quando a criança, dentro do desenvolvimento típico, tem um amigo imaginário, ela está treinando essa relação, ela está internalizando a linguagem. Então, se a criança autista tiver um amigo imaginário, muito bom, mas dificilmente ela vai ter. Exatamente por essa dificuldade no mundo da linguagem e pelas dificuldades nas relações sociais. E dentro dessa esfera, quando uma criança estabelece um amigo imaginário, ela consegue antropoformizar com essa história. Esse amigo, ele tem altura, ele tem pele, ele tem cor de pele, ele como ele se dá conta disso. A criança vai ao formato que ela quiser naquele momento para o amigo. Ela pode, inclusive, ter mais de um amigo. Então, os amigos podem ser o bichinho que ela está inventando. Ela vai criar um visual, esse visual pode mudar no momento. Isso vai de acordo com a necessidade de brincadeira naquele momento de elaboração. Por isso vai se ter que fazer tudo, ou vai aparecer, ou vão aparecer outras formas, né, de imitar o conceito do amigo imaginário já nessa outra fase. O que os estudos mostram é que por volta dos 7 anos a criança já vai estar se despedindo desse amigo. E os pais podem até favorecer essa despedida de uma forma simbólica, dizendo vamos dar tchau, vamos fazer um desenho para o amigo, vamos contar uma história falando desse amigo para a gente se despedir dele. Mas talvez eles nem precisem fazer isso. Provavelmente a criança vai se despedir naturalmente, porque ela não vai mais precisar lançar mão desse recurso interno, né? Interno que está externo, aparentemente. Na vida adulta, a gente vai lançar mão de outros recursos, até pela maturidade, porque a gente tem uma outra forma de elaboração psíquica, a gente vai poder falar mais sobre a nossa vida com os amigos. A criança elabora as necessidades da vida cotidiana através do brincar. O adulto elabora através da fala. E o adulto talvez não precise desse amigo imaginário. A gente estava comentando aqui no estúdio que, às vezes a pessoa fala sozinha, né? Conversa conversando, mas isso não significa que ela tem um amigo imaginário, necessariamente. Ela pode estar criando um diálogo interno, conversando consigo mesma, fazendo o papel do seu próprio terapeuta, mas é diferente do processo de amigo imaginário. Uma criança estabelece diálogo com o papel do seu. Os pais podem dar a mesma forma. Não deixa de ser um amigo imaginário, né? O que a gente vê é que quanto mais essa criança acreditar em elementos, né, criativos, aí Papai do Céu já é uma coisa religiosa, já sai da esfera da criatividade. Mas vamos pensar em Papai Noel, bruxa, vampiro, tudo isso são elementos criativos e isso é positivo para a vida da criança. Significa que ela está podendo lançar mão desse mundo interno, desse recurso simbólico. E construindo essas relações, essa relação também com o outro. Exatamente, construindo relação com o outro, favorecendo a linguagem, construindo empatia, aprendendo como é ser amiga, como é ter um amigo ao lidar com esse amigo imaginário.